Olá, alunos, tudo bem com vocês? Nessa aula nós vamos falar sobre os fármacos que atuam como anti-inflamatórios e também imunossupressores. Para que vocês possam compreender como os anti-inflamatórios atuam, nós precisamos relembrar o processo de inflamação. Então, a inflamação ela acontece por causa dos mediadores da inflamação. Eu vou relembrar um pouquinho o que cada um desses mediadores faz. Então, vamos começar falando das citocinas. As citocinas, elas são mediadores proteicos ou polipeptídeos. Vão ser peptídicos, desculpa. Elas são sintetizadas pelo sistema imunológico durante o processo de inflamação. Ela pode atuar tanto por mecanismo autócrino, ou seja, é produzido e atua na mesma célula onde está sendo produzido, como por mecanismo parácrino. Produz-se a citocina em uma célula e ela vai atuar em outra célula. Elas vão atuar principalmente ligando-se a os receptores de quinase, com exceção das quimiocinas. As outras citocinas vão atuar sempre nos receptores quinase. Elas também atuam muito como mediadores de indução, ou seja, elas conseguem induzir outras células a produzirem mediadores inflamatórios. As principais citocinas que nós conhecemos e que nós atuamos hoje é as interleucinas, as quimiocinas, interferonas e também os fatores estimulantes de colônia. Cada região, cada órgão vai ter um tipo de citocina diferente. Eu não vou entrar em detalhes, sobre essas citocinas, mas eu vou mandar para vocês em anexo, junto com a aula, uma tabela onde tem aí onde cada uma dessas citocinas pode estar atuando. E o principal mediador que nós conhecemos é a histamina. A histamina, então, ela é uma amina básica sintetizada a partir da histidina pela enzima histidina descarboxilase e ela vai ser encontrada em diversos tecidos, principalmente no pulmão, na pele e no trato gastrointestinal. As células que são responsáveis pela produção de histamina são os mastócitos e basófilos, que com certeza vocês já ouviram falar. Nós também temos os histaminócitos, que estão presentes no estômago, e também os neurônios histaminérgicos, que estão presentes no sistema nervoso central. Lembrando que os mastócitos e os basófilos têm histamina na fórmula de glânulos intracelulares, então nós conseguimos até ver por microscopia esses glânulos que vão ser liberados a partir de um processo inflamatório. Esses glânulos presentes tanto no mastócito quanto no basófilo estão complexados com proteína ácida e também com heparina de alto peso molecular. Além disso, essa histamina ela vai atuar em diferentes receptores, depende aí do órgão que nós estamos falando. Lembrando que os receptores H1 vão estar presentes nos músculos lisos e quando eles são ligados pela histamina, eles fazem contração desse músculo. Os receptores H1 também são os responsáveis pelo prurido, pela coceira. Então, quando a histamina liga-se a esse receptor, nós podemos sentir coceira. É claro que depende da região onde ele está presente. Nós temos receptores H1 também nos vasos sanguíneos e quando eles são estimulados, nós temos a vasodilatação. Os receptores H2, eles vão ser responsáveis pela secreção gástrica, como a gente já viu, e também vão ser responsáveis pelo estímulo cardíaco. Os receptores H3 vão estar presentes no sistema nervoso central e os receptores H4, eles estão presentes principalmente na medula óssea e nos leucócitos.
Então, quando esses receptores são estimulados, eles vão estimular a ação inflamatória. Outro mediador de extrema importância na inflamação são os mediadores eucosanoides. Esses mediadores eles são derivados do ácido araquidônico. Mas o ácido araquidônico, na maioria das células, está esterificado com fosfolipídio. Nós temos uma pequena quantidade de ácido araquidônico livre, tá? Então, nós vamos precisar aí da enzima fosfolipase A2 para liberar esse ácido araquidônico através da fosforilação. Então, esse ácido araquidônico vai ser utilizado pelo organismo para produzir prostanoides, leucotrienos e também fatores de ativação plaquetária. Então, vamos ver um pouquinho como que é gerado cada um desses grupos. Vamos começar falando dos prostanoides. Então, como eu disse, o fosfolipídio ele vai ser fosforilado pela fosfolipase A para liberar o ácido araquidônico. O ácido araquidônico ele vai então ser metabolizado pela enzima cicoxidase. Pode ser tanto a COX-1 quanto a COX-2. E vai ter a produção então de prostaglandinas e tromboxano. Nós temos diversas prostaglandinas que atuam como mediadores de inflamação e são extremamente importantes na atividade inflamatória, como a prostaglandina D2, o PG, a prostaglandina E2 e também a prostaglandina 1. E nós temos também o tromboxano, como eu falei, o principal deles é o tromboxano A2. As enzimas, após essa formação, nós temos algumas enzimas específicas que podem degradar tanto a prostaglandina quanto o tromboxano e fazer com que pare esse processo, esse mediador inflamatório, ele pare de atuar. O próximo grupo que nós vamos falar são os leucotrienos. Então, do mesmo jeito, nós vamos ter, primeiramente, aí, a liberação do ácido araquidônico do fosfolipídio através da fosfolipase A. E, então, esse ácido araquidônico, lá nos leucócitos, através da enzima 5-lipoxidase, vai formar o ácido 5-hidroxiperoxitetraenóico. Então, a partir desse 5-HPET, nós vamos ter uma conversão enzimática que vai formar o leucotrieno A4. Esse leucotrieno ele vai sofrer diversas alterações, hidrólise, nossa, tem muitas alterações que acontecem nele, e ele vai formar leucotrieno B4, leucotrieno C4, D4, E4 e F4. Cada um vai ter uma atuação diferente aí como mediador da inflamação e vai atuar em local diferente também. Os receptores que vão atuar com o leucotrieno, então que vão interagir com o leucotrieno, são o BLT e também o cis-leucotrieno. E, para finalizar os eucosanoides, nós temos os fatores de ativação de plaqueta. Do mesmo jeito, vai ser a partir do fosfolipídio, nós vamos ter a liberação do alcil-PAF. Esse alcil-PAF vai interagir com o PLA2 e vai produzir o liso-PAF. Nós vamos ter uma acetilação para formar os fatores de ativação de plaquetas. Então, aqui é acetil, fator de ativação de plaqueta, liso, fator de ativação de plaqueta e, para finalizar, o fator de ativação de plaqueta. Então, esse fator ele foi ativado e ele pode ser desativado a partir de uma desacetilação. Então, se ele for desacetilado, ele volta a ser transformado em liso-PAF.
ele é produzido pelas plaquetas em resposta à trombina e também por células inflamatórias ativadas. O PAF, ele faz vasodilatação, aumenta a permeabilidade vascular, aumenta a quimiotaxia, ativa outras células, principalmente leucócitos, do tipo eosinófilo, também ativa a agregação plaquetária e faz contração da musculatura lisa. Além disso, esse fator de ativação de plaqueta, ele também está ligado à hiperresponsividade brônquica na asma. Lembra quando nós temos uma resposta tardia lá na asma? Um detalhe que eu esqueci de falar para vocês quando nós falamos de prostanoides é em relação a COX-1 e a COX-2. A COX-1, ela está ligada e está presente, na maioria das células na condição de enzima construtiva, onde nós vamos ter a produção de prostanoides que vão atuar como reguladores homeostáticos. Por exemplo, na modulação da resposta vascular. Enquanto que a COX-2, ela normalmente não vai estar presente, porém vai ser induzida através de estímulos inflamatórios. Então, ela vai ter uma produção maior durante a inflamação. Outro mediador inflamatório bem conhecido são a bradicinina e também a lisilbradicinina, que também é conhecido como calidina. Eles são peptídeos ativados, vão ser formados a partir da clivagem proteolítica da proteína. Quando eles se ligam aos receptores, eles vão causar vasodilatação, aumentam a permeabilidade vascular, são responsáveis pelo estímulo de dor, também são responsáveis pelo estímulo de secreção, contração muscular lisa e também contração uterina. Outro mediador inflamatório que nós estudamos bastante é o óxido nítrico. Esse óxido nítrico ele tem diversas atividades, diversas ações. A gente já falou bastante dele aqui na disciplina. Mas aqui eu vou deixar bem focado no processo inflamatório, tá? Então, ele vai ser sintetizado a partir da enzima óxido nítrico sintetase induzível. Essa enzima ela vai ser estimulada por citocinas. E esse óxido nítrico tem tanto efeito pró-inflamatório quanto propriedade anti-inflamatória. E é interessante, pessoal. Olha, quando a gente fala de propriedade pró-inflamatória, ele vai aumentar a permeabilidade vascular, vai atuar também na produção de prostaglandinas, estimular a produção dessas prostaglandinas e também vai atuar como um potente vasodilatador. Já quando a gente fala das propriedades anti-inflamatórias, e por isso ele está sendo muito estudado nos últimos anos, ele acaba inibindo a adesão e também a agregação plaquetária e a adesão dos neutrófilos. Então, ele é muito estudado hoje para atuar no processo anti-arteriosclerose, porque ele inibe essa agregação plaquetária e, consequentemente, inibe a arteriosclerose, que nós já vimos também. Outro mediador inflamatório é o neuropeptídeo. Então, esses neuropeptídeos, eles vão provocar inflamação neurogênica. As principais substâncias, os principais mediadores dessa classe são substância P, neurocinina A e também o CGRP.
Tanto a substância P quanto a neurocinina A vão atuar em mastócitos, estimulando a liberação de histamina e também de outros mediadores. Enquanto o CGRP é um potente vasodilatador. E quando a gente tem vasodilatação, nós vamos ter um estímulo, um aumento de células na região que vão provocar, vão auxiliar e vão aumentar, né, a inflamação local. Os fármacos anti-inflamatórios, eles vão ser divididos em 3 grupos principais. O primeiro deles são os inibidores da enzima ciclooxidase, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, que a gente tanto falou já nas aulas, né? Os AINES. Nós também temos fármacos que vão atuar como antirreumáticos. Então, eles são antirreumáticos que podem ser na classe antirreumáticos modificadores de doença e também podem ser imunossupressores. E a outra classe que nós vamos ver são os novos fármacos anticitocinas e também alguns agentes biológicos que vão atuar como anti-inflamatório. Os inibidores da ciclooxidase, eles são divididos em 2 grupos. Os AINES, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, e os novos coxibes. Esses novos coxibes, eles são seletivos para COX-2. Acreditava-se que eles teriam menor efeito colateral, uma vez que eles seriam seletivos para COX-2. E realmente, eles têm menor efeito colateral dependendo aí da região que eles estão atuando. Porém, pessoal, eles ainda têm alguns efeitos colaterais comuns presentes nos AINES. Nós vamos falar um pouquinho sobre o mecanismo de ação dos AINES e também dos efeitos colaterais. Os novos coxibes seletivos, eu também, quando eu estiver falando dos AINES, eu vou falar para vocês um pouquinho deles e também se ele tem ou não esse efeito colateral. Os AINES, eles são utilizados para diversos tipos de doenças, né? Nós utilizamos ele para dores fracas, né? Dor de cabeça, dor muscular, e ele também auxilia em sintomas, né? De edema, de dores crônicas, mas ele só atua nos sintomas. Ele também auxilia na diminuição da inflamação aguda, e nós utilizamos ele no tratamento de dores pós-operatório, também dores odontológicas e menstruais. Como eu falei para vocês, nós utilizamos para enxaqueca e cefaleia e também pode ser utilizado como antipirético, ou seja, ele diminui a febre. Então, os AINES, eles são medicamentos conhecidos por atuar praticamente em 3 vertentes, como anti-inflamatórios, analgésicos e antitérmicos. Os AINES, como eu já comentei com vocês, eles atuam nas enzimas COX. Eles não são seletivos, tá, pessoal? Eles atuam tanto na COX-1 quanto na COX-2. A gente tem alguns medicamentos que são um pouquinho mais seletivos para a COX-2, mas a maioria desses AINES acaba atuando tanto na enzima COX-1 quanto na COX-2. Lembrando que a COX-1 ela está ligada mais aos mecanismos de homeostase do organismo, então elas são extremamente importantes. Já a COX-2 ela vai atuar mais na indução de prostaglandinas, na produção de prostaglandinas para efeito anti-inflamatório. Então, a partir do momento que nós utilizamos esses AINES, eles vão inibir tanto a produção de prostaglandinas como de tromboxanos. E nós vamos ver aí os efeitos dele como anti-inflamatório, analgésico e antipirético. No efeito anti-inflamatório, por ele atuar diminuindo a produção de prostaglandina, ele diminui a produção de prostaglandina E2 e também de prostaciclina, fazendo com que tenha uma redução na vasodilatação e isso diminui, consequentemente, a produção
de edema. Por quê? Porque as células não conseguem, tanto as células quanto a água, não chegam naquela região porque nós não temos mais a vasodilatação e isso faz com que diminua o edema e também a inflamação. Por quê? Porque as células não chegam naquela região, tá? Em relação aos efeitos analgésicos, nós sabemos que quando os AINES diminuem a produção de prostaglandina, diminuem também a sensibilização das terminações nervosas aos mediadores, como por exemplo, diminui a sensibilidade à bradicinina. E isso faz com que nós tenhamos um efeito analgésico. Quando a gente fala de dor de cabeça, esse efeito dos AINES está na redução da vasodilatação, por ele ter uma redução do efeito vasodilatador. E diminuindo essa vasodilatação, nós temos uma diminuição na vasodilatação cerebral e diminui a dor de cabeça também. Tá? Então, ele atua um pouquinho diferente quando a gente fala de dor de cabeça, e isso é bem importante. Tá? Então, não se esqueçam. Quando a gente fala de efeito de dor de cabeça pelos AINES, ele vai fazer um efeito redutor na vasodilatação. Em relação ao efeito antipirético, como ele inibe a prostaglandina, nós temos uma diminuição dela, né, e diminuição do efeito dela no hipotálamo. Então, a prostaglandina, quando chega no hipotálamo, ela induz ao aumento da temperatura, né? Lembrando que o hipotálamo ele é responsável aí por controlar a temperatura corporal. Então, a partir do momento em que nós temos uma diminuição da prostaglandina, elas não chegam lá no eixo hipotalâmico e, consequentemente, a temperatura diminui ou não aumenta. Atualmente, existem mais de 50 tipos de AINES. Imagine, é muito, né? Então, por isso eu coloquei os mais importantes, os que a gente mais utiliza no dia a dia, mas existem vários outros, tá? Então, nós temos a aspirina, que foi um dos primeiros, né, a surgir, o ibuprofeno, naproxeno, indometacina, piroxicam, paracetamol, diclofenaco e dipirona. Então, esses AINES, eles não são muito seletivos, tá? Já o celecoxib e também o entoricoxib, eles são seletivos, ou melhor, mais seletivos para COX-2. Então, eles têm um pouquinho menos de efeito colateral quando comparado, por exemplo, com a aspirina, com paracetamol ou diclofenaco. E quais são os efeitos colaterais dos AINES? Então, como eles atuam em várias vertentes, praticamente no organismo inteiro, a partir do momento que eles inibem as prostaglandinas, eles vão ter um efeito colateral em diversas regiões do organismo. Vamos começar falando dos distúrbios gastrointestinais. Então, como eles inibem as prostaglandinas, vocês lembram lá quando a gente falou de sistema gastrointestinal, principalmente na parte gástrica. O que a prostaglandina faz? Ela aumenta a proteção da mucosa e inibe a secreção do ácido. Então, a partir do momento que eu tenho uma diminuição na concentração e na síntese dessa prostaglandina, nós vamos ter um aumento na produção do ácido e vamos ter uma diminuição na proteção da mucosa. Isso vai fazer com que tenhamos desconforto gástrico, dores no estômago, pode levar a hemorragia gástrica, ulceração gástrica também. Além disso, como efeitos colaterais, a gente ainda tem diarreia, náusea e vômito. Caso tenha-se uma emergência por causa de distúrbios, principalmente hemorragia e ulceração gástrica, pode-se utilizar o misoprolol. Lembra, eu já falei deles para vocês. Ele é um análogo da prostaglandina que diminui a agressão do estômago, né? Então, ele consegue atuar na proteção gástrica. Já quando a gente fala em reações cutâneas, não se sabe bem o mecanismo que esses AINES atuam,
mas sabemos que utilização excessiva de AINES pode causar reação eritematosa leve, urticária, fotossensibilidade e mais grave ainda, que é uma necrose epitelial disseminada, onde nós temos vou dizer assim, para vocês, uma doença bem rara, mas essa necrose pode levar aí a uma falta de produção do tecido, e isso é bem grave. Mas é claro que é raríssimo, ainda bem. Os AINES, eles também apresentam efeito colateral nos rins. Como eles inibem as prostaglandinas, tanto a E2 quanto a I2 e também as prostaciclinas, podem causar insuficiência renal aguda. Então, por quê? Porque essas prostaglandinas e a prostaciclina, ela vai atuar no fluxo renal, ela que mantém o fluxo sanguíneo renal normal. A partir do momento que elas são inibidas, pode-se ter insuficiência renal aguda. É claro que isso vai acontecer em indivíduos propensos a doenças renais, né? Ou pessoas idosas e crianças, é mais comum. Nós também podemos ter uma nefropatia analgésica, quando ocorre o uso abusivo desses AINES. Mas normalmente não é comum, tá? Então, é um uso prolongado de AINES e abusivo, principalmente paracetamol. Em relação aos efeitos cardiovasculares, como ele inibe as prostaglandinas que vão atuar lá na mácula densa renal, nós podemos ter uma hipertensão induzida por AINES. Como outros efeitos adversos ainda, nós podemos ter as alterações hepáticas, principalmente quando a pessoa já teve algum problema renal, já está com os rins comprometidos. Então, nós não temos a eliminação desses AINES e começa a ocorrer alteração hepática. Principalmente paracetamol, que vocês sabem, nós já falamos um pouco sobre isso. Paracetamol acaba levando a problemas hepáticos. Então, o uso abusivo dele pode ser um grande problema, tanto para o nosso fígado quanto para o nosso rim. Nós também temos a inibição plaquetária. Essa inibição plaquetária só vai acontecer quando é seletivo ao COX-1, tá? Então, os inibidores seletivos da COX-2, eles não têm esse efeito de inibição plaquetária. Algumas vezes a gente até utiliza, por exemplo, a aspirina, que é o mais conhecido, para inibir mesmo essa agregação plaquetária. Então, é bem comum. Mas, se tivermos um uso abusivo, pode dar uma hemorragia grave, né? Então, tem que se cuidar muito com a utilização desses inibidores plaquetários. Outro fármaco muito utilizado como anti-inflamatório são os fármacos antirreumáticos. Então, nós sabemos que a doença artrítica é uma inflamação crônica, normalmente causada por uma doença ou por uma reação autoimune que acaba levando a desgaste da cartilagem, desgaste ósseo e, consequentemente, inflamação. Então, nós temos duas classes que atuam como antirreumáticos. Os AINES, que vão atuar mais nos sintomas, e os antirreumáticos de modificação da doença, que, ao contrário dos AINES, eles conseguem suspender ou até mesmo reverter a doença subjacente. Entre os fármacos antirreumáticos modificadores de doença, nós temos o metotrexato, temos a sulfasalazina, a penicilamina, que é um derivado da penicilina. Nós temos também compostos que são formados por complexos com ouro, que a gente chama de compostos de ouro, e os antimaláricos, que além de atuarem contra a malária, a gente vai ver quando nós vamos falar de fármacos antiprotozoário, né? Eles também podem e atuam, alguns, né, como antirreumáticos. Esses agentes antirreumáticos, eles vão atuar aqui, ó, diretamente inibindo a erosão da cartilagem e do osso, inibindo a lesão articular.
Alguns, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa classe, podem atuar aqui inibindo o fator de necrose tumoral. Então, tem alguns que inibem esse fator, inibem a ação, inibem, na verdade, a formação desse fator e, consequentemente, vão inibir também a erosão. Mas a maioria deles vai atuar diretamente na erosão articular. Desculpa, erosão da cartilagem. Mas vocês podem estar se perguntando como que eles atuam. Ainda não se tem um mecanismo de ação bem estabelecido. A gente sabe que eles vão atuar diretamente sobre a erosão, inibindo essa erosão, mas nós não sabemos como eles atuam detalhadamente. Vamos começar falando do metotrexato. Ele é um dos fármacos comumente utilizado como primeira escolha. Ele tem uma ação potente antirreumática, porém ele também tem uma ação antagonista do ácido fólico. E por isso ele precisa ser monitorado, porque nós podemos ter discrasias sanguíneas, que é modificação na produção de célula. Lembrando que o ácido fólico ele é utilizado para produzir célula, e a partir do momento que você utiliza um antagonista, que pode inibir até mesmo a sua absorção, precisa-se pesquisar, precisa-se monitorar, principalmente o sangue. E também precisa-se cuidar, porque ele pode causar cirrose hepática. Então, temos que ter esse monitoramento adequado para o paciente quando ele utiliza esse medicamento como antirreumático. A sulfasalazina é um medicamento de primeira escolha no Reino Unido, tá? Ele consegue fazer remissão de artrite reumatoide ativa e também é muito utilizada para artrite reumatoide crônica, consegue fazer regressão da doença. Além disso, ele também é utilizado para doenças inflamatórias intestinais crônicas, porém, ele tem uma má absorção por via oral, então tem que, muitas vezes, fazer uma administração um pouquinho diferente desse medicamento. Como efeito colateral, nós temos distúrbios gastrointestinais, mal-estar, tontura, enjoo, cefaleia, reação cutânea, então pode ter aí algum processo alérgico também por causa da utilização dele. Também temos leucopenia, que é a diminuição de leucócitos, e também já foi observado diminuição na contagem de espermatozoides. A penicilamina é um derivado da penicilina. Ela é conhecida por diminuir a resposta inflamatória, principalmente porque ela inibe a interleucina 1, que é uma citocina que chama células para dar a resposta inflamatória, para auxiliar muitas vezes no combate da doença. Então, essas células que são chamadas através da interleucina acabam agredindo, acabam atuando como autoimune e acabam agredindo a cartilagem. Se nós temos uma inibição dela, consequentemente nós vamos ter uma diminuição na artrite reumatoide, né? Essa penicilamina, ela é absorvida muito pouco, metade somente da dose oral vai ser absorvida, e ela apresenta alguns efeitos adversos, como rachas, que é aquelas erupções cutâneas que a gente já comentou, estomatite, anorexia, febre, náusea e vômito. Os compostos de ouro mais utilizados na medicina são o orotiomalato de sódio e a auronofina. Eles demoram para ter ação, mais ou menos 3 a 4 meses, até tem ação antes, mas a ação máxima deles demora de 3 a 4 meses para ser conseguida. Em relação ao mecanismo de ação, o orotimalato, a gente não tem conhecimento ainda de como ele atua. Já a auronofina, ela vai inibir a produção tanto de interleucina 1 quanto do fator de necrose tumoral, e isso faz com que iniba a ação, a produção e também a sinalização para algumas células. Consequentemente, nós vamos ter uma atividade antirreumática. O aurotimalato, ele vai ser usado na forma de injeção intramuscular profunda. Já a auronofina pode ser utilizada por via oral. Esses
medicamentos, eles têm grande afinidade pelo tecido, então eles vão permanecer por muito tempo no tecido após a suspensão do tratamento. Então, pode ser que após suspender o tratamento por algum tempo, ainda seja observado esses compostos no sangue. Por quê? Porque eles vão desligando do tecido e vão sendo eliminados pelo organismo e, consequentemente, eles precisam passar pela corrente sanguínea. Como efeito adverso, nós temos arraste, úlceras bucais, sintomas de resfriado, proteinúria, que é aumento de proteínas, principalmente na urina, trombocitopenia e também algumas discrasias sanguíneas, porque a partir do momento que ele inibe a interleucina e também o fator de necrose tumoral, ele pode diminuir a produção de algumas células, e isso faz com que ocorra uma diminuição de células sanguíneas. Em relação aos fármacos antimaláricos, os mais utilizados são hidroxicloroquina e cloroquina, que têm ação como medicamento antirreumático. A hidroxicloroquina e a cloroquina também é utilizado para lúpus, então ele é utilizado para lúpus como antirreumático e antimalárico. O problema é que quando utilizado como antirreumático, ele demora mais ou menos um mês, até mais, para fazer efeito. E muitas vezes, alguns pacientes, digamos assim, 50% deles não respondem a essa medicação. Por isso, a utilização tanto de hidroxicloroquina como cloroquina como antirreumático é um dos fármacos de última escolha, digamos assim. Precisa-se estudar a utilização dos outros antes para ver se realmente compensa a utilização deste fármaco como antirreumático. Em relação aos efeitos adversos, nós temos náusea, vômito, tontura, turvação da visão, cefaleia, urticária, retinopatias e também perda da audição. Pode acontecer, é raro, mas pode acontecer. O efeito deles como antimaláricos, eu vou falar para vocês quando a gente for falar de protozoários, tá? Então, hoje vai ficar só aqui na parte antirreumática mesmo. Nós vamos, então, para os fármacos imunossupressores. Esses fármacos vão ser utilizados para doença autoimune, para prevenir ou também tratar a rejeição de transplantes e para reduzir a proliferação de linfócitos ou até mesmo a ação desses linfócitos. Quando a gente fala de fármacos imunossupressores, provavelmente deve ter passado na mente de vocês, são fármacos que diminuem a ação imunológica. A partir do momento que esses fármacos diminuem a ação imunológica, nosso organismo fica mais suscetível a outras doenças. Então tem que se ter um cuidado quando a pessoa faz essa utilização, principalmente por pegar resfriado, por exemplo, que pode levar a uma doença muito séria, muito maior do que uma pessoa que não faz utilização de imunossupressor. Além disso, nós precisamos dessas células de defesa que os fármacos estão suprimindo para combater, por exemplo, células que sofreram mutação. Então, algumas vezes, durante a utilização de imunossupressor, pode acontecer o aparecimento de câncer. Por quê? Porque a pessoa não tem células que está matando, que está eliminando essas células que foram modificadas. Então, a utilização dos fármacos imunossupressores são extremamente importantes, mas para as doenças corretas, né, que são doenças autoimunes, prevenção ou tratamento, né, da rejeição de transplante, ou quando se tem alguma outra utilização importante. Esses fármacos imunossupressores, eles podem ser divididos em 3 classes. A primeira classe são os fármacos que inibem a produção ou ação da interleucina 2, como a ciclosporina e também o tacrolimo. Nós temos também fármacos que inibem a expressão do gene de citocinas, como os corticosteroides. Esses corticosteroides, nós vamos ter uma aula só sobre eles, porque eles atuam em diversas frentes, tá? Hoje eu vou falar bem brevemente, mas a gente vai ter uma aula detalhadamente sobre eles. E também eles podem atuar, né, esses imunossupressores,
inibindo a síntese de purina e pirimidinas, como por exemplo a azotioprina, o microfenato de mofetina. É um nome complicadinho também, mas eles vão inibir as purinas ou as pirimidinas. Vamos começar falando então da ciclosporina. Ele é um potente medicamento imunossupressor, porém não apresenta efeito anti-inflamatório em doenças agudas. Pode ser utilizado, como eu falei para vocês, em doenças autoimunes, onde tem-se a inflamação crônica. Como que essa ciclosporina ela atua? Ela vai atuar inibindo, como eu já até falei no slide anterior, a síntese da interleucina 2. Ela também vai diminuir a atuação dessa interleucina nos receptores. Então, ela atua tanto na síntese como na expressão dos receptores. Ela vai reduzindo a indução e proliferação dos clones do linfócito T citotóxico a partir do linfócito T precursor, que é o CD8. Por quê? Quando nós temos uma inibição da síntese da interleucina 2, consequentemente, nós vamos ter uma diminuição ou uma redução total quase nessa proliferação clonal. Consequentemente, a ação imunológica vai diminuir e não vai ter atividade imunológica nesse paciente. Além disso, nós temos uma redução na função do linfócito T efetor, que é responsável pela resposta mediada por células. Por quê? Nós vamos ter aí a atuação novamente da interleucina 2. A partir do momento que nós inibimos essa interleucina 2, consequentemente, ela não vai atuar estimulando o linfócito T. Isso faz com que tenha uma diminuição naquela hipersensibilidade tardia. Então, não vai ter a atividade ou ação imunológica tardia, tá? Além disso, ainda, nós vamos ter uma redução das respostas do linfócito B dependentes de linfócito T. Por quê? O linfócito T ele está imunossuprimido, consequentemente, ele não vai estimular o linfócito B. Em relação ainda às características da ciclosporina, nós temos que ela é pouco absorvida por via oral, então pode ser administrada por via oral, mas geralmente ela é administrada por infusão intravenosa. A meia-vida dela é de aproximadamente 24 horas e ela se acumula no tecido. Para vocês terem uma ideia, a concentração presente no tecido é de 3 a 4 vezes maior do que a encontrada no plasma. Em relação aos efeitos adversos, nós temos nefrotoxicidade, hepatotoxicidade, hipertensão, anorexia, letargia, erutismo, tremores, formigamento e distúrbios gastrointestinais. Então, por isso, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar que as pessoas que fazem utilização desse medicamento, desses imunossupressores, têm diversos efeitos colaterais. E é interessante que essa ciclosporina ela não tem efeito depressor sobre a medula óssea. Então, nós continuamos tendo a produção normal das células. O tacrolimo, ele apresenta um mecanismo de ação bem semelhante à ciclosporina, porém, ele tem um efeito mais potente. Além disso, ele também vai ter, consequentemente, um efeito colateral semelhante à ciclosporina, porém mais potente. Ele é muito utilizado no transplante de órgãos. Também vai ser utilizado em eczema atópico grave e nós vamos ter ele tanto por via oral, como intravenosa, como tópica, porque ele pode ser utilizado para eczema atópico grave. O eczema atópico grave é uma doença que causa vermelhidão na pele, aparecimento de bolha, então ele é bem utilizado para essa doença. A meia-vida dele é em torno de 7 horas, então diferente da ciclosporina, que tinha uma meia-vida de aproximadamente 24 horas.
A azatioprina vai atuar interferindo a síntese de purina. E tem um detalhe, ela também é citotóxica. Então, o seu metabólito, na verdade, o mercaptopurina, inibe a síntese de DNA e, consequentemente, ela acaba sendo citotóxica, porque ela não deixa ou inibe, aí melhor dizendo, a proliferação clonal durante as fases de indução da resposta imunológica. Então, além de diminuir a produção de células por inibir a purina, ela também tem ação citotóxica, que vai fazer com que essa célula não consiga se proliferar. Tá? Ela é utilizada para imunossupressão em doenças autoimunes, também é utilizada em artrite reumatoide e para prevenção na rejeição de tecidos em cirurgias de transplante. Como efeitos adversos, nós temos a depressão da medula óssea, que ao contrário da ciclosporina, que não atuava na medula óssea, aqui nós vamos ter uma atuação. Náusea também é um efeito adverso, vômito, erupções cutâneas e pode ter uma hepatotoxicidade leve durante a utilização desse medicamento. Por isso, tem que ficar controlando e fazendo exames para verificar como está o fígado. O micofenolato de mofetina, após ser metabolizado pelo nosso organismo, ele é convertido em ácido micofenólico. Esse ácido micofenólico, ele inibe enzimaticamente a enzima inosina monofosfato desidrogenase. Essa enzima ela é crucial para a síntese de purinas do linfócito T e do linfócito B. Então, a partir do momento que nós temos uma inibição, consequentemente, ele vai restringir a proliferação desses linfócitos. Ele é utilizado para reduzir a rejeição de transplantes, é administrado por via oral. Um detalhe bem interessante é que ele atua somente nas purinas do linfócito T e B. Ele não vai atuar em outras purinas de outras células, não vai interferir na produção de outras purinas. Por isso, ele é considerado relativamente seletivo à produção de linfócito T e B. Em relação aos efeitos adversos, nós temos efeitos gastrointestinais, como náusea, vômito, e também pode ter aí queimação no estômago, efeitos que dizem respeito a esse sistema. O outro fármaco que nós vamos falar para finalizar esses imunossupressores é a leflunomida. Ela vai atuar sobre a enzima dihidroorotato desidrogenase, que é responsável pela síntese das pirimidinas. A partir do momento que ele inibe essa síntese, ele acaba inibindo especificamente o linfócito T ativado. E, consequentemente, nós vamos ter uma diminuição na atividade imunológica. Esse fármaco, ele sofre uma reação, uma circulação, uma absorção, né, heterohepática. Então, nós vamos ter uma meia-vida bem prolongada e precisa-se ter o cuidado para não ter uma dose muito grande e até mesmo uma toxicidade, porque ele sempre vai estar sendo reabsorvido até a eliminação completa, né? Mas ele sempre vai, por um longo tempo, ele vai estar sendo absorvido pelo nosso intestino. Em relação aos efeitos adversos, nós temos diarreia, alopécia e elevação das enzimas hepáticas. Por quê? Porque nós vamos ter uma metabolização, precisa-se ter uma metabolização grande desse fármaco por causa da circulação heterohepática e, consequentemente, tem-se uma elevação nessas enzimas. Outra classe de fármacos utilizados nas doenças inflamatórias são os fármacos anticitocinas ou outros biofármacos. Esses fármacos eles são utilizados somente em casos graves, onde as outras classes não tiveram ação. Por quê? Porque são medicamentos caros, tá? Então, eu vou falar um pouquinho de alguns, não vou falar de todos para não ficar muito cansativo. Vamos começar falando
do adalimumab, que é um anticorpo monoclonal humanizado que vai atuar neutralizando o fator necrose tumoral. Ele pode ser utilizado na artrite reumatoide moderada grave, também pode ser utilizado em doença de Crohn, utiliza-se também em psoríase, tem várias utilizações dele. Nós temos também aqui, ó, a anacinra, que é uma proteína recombinante que vai atuar sobre a interleucina 1 como antagonista do receptor e vai ser utilizado na artrite reumatoide de moderada a grave. Nós temos também o daclizumab, que é um anticorpo monoclonal humanizado, antagonista do receptor da interleucina 2 aos linfócitos, e isso faz com que ele atue aí, diminuindo, imunossuprimindo o organismo. E é muito utilizado como medicamento durante a cirurgia de transplante. E nós temos aqui, por último, a natalizumab. Vocês viram que termina a maioria deles com MAB, né? Ele é um anticorpo monoclonal humanizado, vai ser sua atuação aí como neutralizador dos linfócitos e é utilizado na esclerose múltipla grave. Esses fármacos, igual os imunossupressores, vão atuar na função imunológica do nosso organismo. E isso vai fazer com que nós tenhamos uma diminuição da imunidade. E pode ocorrer o aparecimento de doenças latentes, como tuberculose, hepatite B. Nós podemos também ter infecções oportunistas, principalmente no trato respiratório, porque nós vamos ter uma diminuição da nossa imunidade. Além disso, esses fármacos também têm distúrbios gastrointestinais, como náusea, vômito. E para finalizar as classes de anti-inflamatórios, nós vamos falar dos antagonistas da histamina. Prometo, pessoal, que é a última classe, tá? Então, lembrando que nós temos 3 receptores de histamina no nosso organismo, o H1, H2 e H3. Os medicamentos vão atuar como antagonistas. Quando eles atuam como antagonistas H1, eles vão diminuir as condições inflamatórias e alérgicas. Quando eles atuam como antagonistas H2, eles vão inibir a secreção gástrica. E em relação ao H3, tem-se estudo ainda, não tem-se nada pronto, né? Estão estudando, mas sabem que os antagonistas H3 eles podem ter um potencial de uso clínico para problemas cerebrais, tá? Para problemas centrais que nós falamos. Mas o que nos interessa hoje são os antagonistas dos receptores H1. E por atuarem nesse receptor, esses antagonistas eles receberam um nome que nós conhecemos muito, antihistamínicos. Então, nós descrevemos como antihistamínicos os fármacos que atuam como antagonista do receptor H1. Nós temos 3 classes, ou melhor, 3 gerações de antihistamínicos. A primeira geração, ela é uma geração que consegue cruzar a barreira hematocefálica e por isso apresenta ação sedativa. A segunda geração não tem ação sedativa, porém tem toxicidade cardíaca e atualmente não é tão utilizado. Na verdade, os fármacos dessa segunda geração não são vistos na utilização clínica atualmente. E os fármacos de terceira geração são um melhoramento dos fármacos que são seguros para o coração. Os fármacos antihistamínicos, eles são bem absorvidos por via oral, apresentam um efeito por 2 a 6 horas, são metabolizados pelo fígado e eliminados pela urina. Entre os efeitos colaterais, nós temos sono, boca seca, visão embaçada, constipação e retenção urinária. É claro que o sono vai ser mais observado, ou melhor, mais não vai ser somente observado nos antihistamínicos da geração 1.
Então, vamos ver um pouquinho desses anti-histamínicos. Eu vou falar para vocês dos mais utilizados, tá? Então, vamos começar com a desloratadina. Tanto a desloratadina como a loratadina são bem utilizados porque eles não têm ação sedativa. Então, a desloratadina, ela vai ser usada tanto para febre do feno como para urticária e ela é um metabólito da loratadina. Ela é da classe 3 porque ela é segura para o coração. A loratadina, ela tem poder não sedativo, ou melhor, não tem poder sedativo, pode ser utilizado para febre do feno e também para urticária ou plurido. Vou pegar aqui para vocês a clorfeniramina. No Brasil, a gente utiliza mais como desclorfeniramina, que é o Histamin. Então, nós vamos ter esses dois medicamentos como sedativo, vai ser utilizado para a febre do feno, também para urticária e plurido. E esse medicamento, a clorfeniramina, é muito utilizado em emergência alérgica, quando a pessoa chega com choque anafilático, por exemplo. A hidraxizina, vocês já devem ter ouvido como hidroxine, é um medicamento sedativo também, igual à clorfeniramina, e é utilizado para urticária. Também tem utilização para tratamento de ansiedade, tá? Por causa desse poder sedativo e também por atuar no sistema nervoso central. A cinarizina tem poder sedativo e vai ser utilizado também no tratamento de náusea, emese e cinetose. E para finalizar, vamos falar aqui da prometazina. A prometazina tem efeito sedativo, vai ser utilizado para febre do feno, urticária, também pode ser utilizada durante emergência médica, né, por causa de ação alérgica, e também pode ser utilizado para sedação, para vocês terem uma ideia do poder sedativo dela. Obrigada, turma. Até semana que vem.